tudo bem? Nesse vídeo irei falar um pouco sobre o funk. Vi também uma matéria em um site e vou falar aqui também. Então vamos lá. O funk é um ritmo musical bastante popular no Brasil, principalmente nas favelas do Rio de Janeiro. Embora tenha surgido nos Estados Unidos, foi gradualmente se modificando dentro das periferias, misturando com outros estilos como axé, forró, rap, hip hop, freestyle e Miami Bass, até se tornar o que temos hoje. Porém, mesmo sendo um estilo muito apreciado por jovens e adultos da era moderna, o funk se configurou como o lixo da cultura musical brasileira. A cultura brasileira nunca foi de fato uma cultura, mas uma mistura de costumes que se alinham às mudanças sociais do povo, de acordo com o lugar onde se encontra. O funk é um movimento que joga por terra qualquer definição cultural de música, e acaba usando a banalização para fazer sucesso. No funk, os ritmos são repetitivos, as letras erotizadas e as danças bastante sensuais. E por que isso? Simplesmente porque reflete a vida e o local de quem canta. Que quero dizer com isso? Que todos os que moram em favelas são imorais assim como as letras nos sugerem? Não. Não é isso. Mas que as coisas que se cantam no funk estão enraizadas no cotidiano dessas pessoas. Embora o estilo tenha vindo dos morros, ganhou surpreendente força dentro dos centros urbanos do Brasil, sendo apreciado até mesmo por pessoas ricas. Basicamente isso ocorre por causa do arquétipo brasileiro, um homem de bem com a vida, que pega várias mulheres, que vive bebendo com os amigos e cantando sambas nos fins de semana nos bares etc. E mulheres com bumbum avantajados, corpo violão, pele morena etc. Ou seja, uma população que se baseia em suprir diariamente seus prazeres, onde para ela, a mulher só é mulher de verdade se tiver bunda e seios grandes. Uma sociedade estritamente hedonista e sexista. O funk se aproveita desse arquétipo e vai até mais fundo. Faremos agora uma análise dos aspectos do funk, para que possamos entender o porquê o funk se configura como lixo da cultura brasileira. O funk é a sexualização das mulheres. É sabido de todos que o funk brasileiro tem letras, danças e costumes que banalizam o sexo e promovem a desvalorização do gênero feminino. As letras chamam as mulheres de animais como cachorra, potranca, égua, novinhas para não chamar descaradamente de puta. As danças são quase sempre encenações de pornografia e os costumes que cercam o funk, como vestimentas curtas e claramente sensuais das dançarinas. As qualificações de mulheres frutas com conotação sexual. As constantes referências às partes íntimas do corpo feminino têm feito do funk um verdadeiro instrumento de manipulação sexual. A depravação é tal que as próprias mulheres se iludem com os embalos do funk, dançando e crendo que estão sendo valorizadas, mesmo que como objetos sexuais. Não se respeita a dignidade da mulher, não se dá verdadeiro valor às mulheres, somente as reduzem a meros objetos de satisfação sexual masculina. O que se conclui disso? Que o funk é um dos maiores promotores da promiscuidade. Só se tem aumento de gravidez na adolescência, de abortos e de doenças sexualmente transmissíveis entre os jovens, porque o funk dá uma grande ajuda. Como o funk ajuda? Ora, o funk canta sexo. Sexo vende e atrai. Assim, o funk ajuda na proliferação da promiscuidade e deturpa a sexualidade. Logo, as meninas ficam tão acostumadas ao sexo explícito entoado nas letras que acabam aceitando aquilo como normal, ou até mesmo trivial. E os rapazes? Ou, quer dizer, os punheteiros ardem de desejo ao verem as mulheres se exibirem e se banalizarem daquela forma, que daí para a cama é só um passo a mais. Resumindo, o funk dá uma ideia errada tanto da mulher quanto do sexo. O funk é a violência. Algumas letras do funk exaltam as facções criminosas que agem dentro das favelas. Outras fazem referência direta ou indireta ao tráfico, à prostituição e à violência. Mas é nos bailes funk que a coisa fica de fato feia. Na maioria dos bailes, dá alguma briga que podem ter vítimas fatais.
Depois de beberem tanto e se exporem à violência e ao sensualismo nas letras, os participantes dos bailes funk costumam brigar entre si, que acaba desencadeando outras brigas e por fim, mortes, roubos, estupro e tráfico de drogas e armas. Assim, o funk estimula a violência e o tráfico. O funk é a cultura brasileira. Pra falar a verdade, quem foi esse filho de uma égua que inventou essa patifaria? Esse desprovido de inteligência, como disse antes, o funk é o lixo cultural da música brasileira. E por quê? Como se não bastassem as constantes referências sexualizadas da mulher e ao apoio à violência, as letras do funk não têm conteúdo algum. São letras vazias, sem nenhum tipo de criatividade, somente com repetições ridículas, erros de linguagem, alto nível de decibéis e mesmo ritmo de tom que extrapolam o bom senso. Eu diria que nem merece ser considerada música ou manifestação cultural, deveria se chamar infestação cultural. No entanto, um decreto do governo do Rio de Janeiro em 2009 promoveu o funk a patrimônio artístico-cultural carioca. E por que esse filho de 600 putas fez isso? Porque com funk fica mais fácil controlar a população. Controle através do caos. E a mídia, como sempre, dando seu apoio. Até onde eu sei, nenhuma pessoa intelectual gosta de funk. Assim, o funk é um ritmo da ignorância de uma cultura que de fato não é cultura. Agora você vai estar se perguntando: mas não ficou muito claro para mim, me dê um exemplo mais claro. Tudo bem então, ou paga pau de carioca. Vamos lá. O que as pessoas de cultura, trabalhadoras, de família, fazem depois das 10 da noite de um domingo, digamos? Lógico que é dormir para poder acordar cedo para ir trabalhar no dia seguinte, mas por mais incrível que pareça, os bailes funks não têm hora para parar, além de infringirem a lei do silêncio, que funciona basicamente assim. Os limites de ruído são definidos pela lei de zoneamento. Nas zonas residenciais, é de 50 decibéis, entre 7 e 22 horas. Das 22 às 7 horas, cai para 45 decibéis. Nas zonas mistas, das 7 às 22 horas fica entre 55 e 65 decibéis, dependendo da região. Das 22 às 7 horas, varia entre 45 e 55 decibéis. Nas zonas industriais, entre 7 e 22 horas fica entre 65 e 70 decibéis. Das 22 às 7 horas, entre 55 e 60. No entanto, essas músicas do diabo devem passar de uns 1000 decibéis, pois acho impossível alguma coisa incomodar tanto aos tímpanos do que esse lixo, e isso é um insulto ao lixo que não merece essa atribuição. E você? Ainda vai perguntar por que critico o funk? Além de incomodar todo o bairro, fica fazendo sexo explicitamente na rua, onde passa crianças, mães de família, etc. E isso não tem hora, não se importando com o resto da população, que tem que aguentar calada, se não quiser tomar um tiro na testa e ficar por isso mesmo. E quero aqui deixar meu recado para as mulheres que gostam de funk e estão pagando de gostosas, que está abafando, que se acha a periquita de ouro dos maconheiros. Vocês são que é de mau exemplo, vocês são a massa da escrotidão deste gênero, que deveria ser valorizado. E fico impressionado com sua vulgaridade. Saibam que enquanto você for assim, nunca serão bem vistas por homens de verdade, direitos e trabalhadores, honestos, que não vivem de ostentação e malandragem, pois quem de bom senso vai querer uma patricinha paga pau de maconheiro e vagabundo, onde não pode ver um deles em uma moto ou um carro que já começa a ficar excitada, como se fosse uma coisa que seja impossível de vocês comprarem ou conquistarem com seus esforços. E isso eu garanto para vocês, o cu de vocês não é eterno. Tratem de estudar, obter conhecimento, se dar o valor que garanto que vão ganhar muito mais, ao invés de ficar se menosprezando por pouca merda, que são esses funkeiros de merda, na qual tenho um recado para vocês também. Vocês andam falando que são foda, que são o pica das galáxias, o comilão, o pegador. Os superiores, que ninguém mete medo em vocês. Só papo, na verdade não passam de meros filhos das puta frouxos, que nem sequer honram o que tem debaixo das pernas. Vocês falam que são tudo isso. Mas lhe tenho uma pergunta.
Porque quando chegar a polícia vocês saem correndo feito gato atrás do rato, fugindo feito covardes, porque vocês não encaram. Se vocês são fodas assim, não deveriam correr, pois cadê os deuses, os manda-chuvas nessa hora? KKKKKKKK. Não tenho sequer uma palavra para atribuir a vocês. Sem falar no problema sério de audição que essa raça dos infernos tem, na qual só podem ouvir esse lixo no volume máximo do som. Ou do celular. Que nem sequer usa fone de ouvido para não transmitir esse vírus para as outras pessoas, e ficam espalhando essa bosta para tudo quanto é lugar. Raramente você escuta outro ritmo de música em determinadas horas da noite dos fins de semana ou na semana, ou até mesmo passando na rua, a não ser funk, e quero que quem discorda, vá tomar no cu. Quero deixar bem claro que respeito qualquer pessoa que gosta de qualquer outro ritmo musical, mas não existe nada na face da terra que incomode tanto feito essa raça abominável. Então meu recado acho que está dado. Não podemos tolerar mais esse lixo em nosso meio. O funk tem sido a devastação da população brasileira. Temos que mostrar ao povo que existem outras alternativas muito melhores de cultura e música. Mostrar que uma mulher não pode ser tratada como objeto sexual, que elas têm valor e dignidade. De lixo a sociedade brasileira está cheia. Espero que tenha ficado tudo muito claro, e que aceito qualquer opinião nos comentários, desde que tenha argumentos. Mas sei que é impossível alguém que goste de funk ter conhecimento para contradizer o que aqui foi dito, pois é como dizem. A maioria não passou da terceira série ou sequer entrou em uma escola um dia. Esse texto que foi falado aqui vocês podem ver completo acessando o link na descrição do vídeo. Ele somente foi adaptado e acrescentado algumas partes. E se gostaram pode avaliar com seu gostei aí embaixo. E se inscreva no canal para ficar informado dos próximos vídeos. E até a próxima. Tchau!